boa noite. Estamos aqui para mais um lançamento da Coloplast, a Jornada do Cuidado por Etiologia. Eu sou a Cristiane, enfermeira estomaterapeuta e especialista clínica da linha de Wound Skincare. E hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre essa ferramenta que nós estamos lançando para vocês. Mas antes disso, eu gostaria de contar como que foi toda a elaboração dessa ferramenta, né? De onde nós partimos e onde nós chegamos. Esse material a gente começou a trabalhar em 2020, quando lançamos os 4 consensos, que falavam sobre o tratamento de feridas crônicas. Nesses 4 consensos foram discutidas melhores práticas de como tratar feridas crônicas, onde a gente falava sobre o gerenciamento do espaço morto, gerenciamento do exudato, infecção e biofilme e o cuidado integral de pessoas com feridas. Só que ter somente esses 4 consensos não era o suficiente. A gente sabe que o tratamento de feridas no Brasil está muitas vezes na mão do não especialista. E a gente sabia também de pesquisas que realizamos o quanto era necessário que esses não especialistas tivessem uma orientação de como tratar essas feridas. Para isso, em 2020, a gente começou a trabalhar na nossa primeira ferramenta, que foi a Jornada do Cuidado de Feridas. Essa ferramenta ela foi trabalhada no ano de 2020, 2021, quando ela foi lançada na Europa. Então, a gente teve a primeira versão dela. Só que não daria para a gente ter somente a versão em inglês. A gente queria trazer a versão para cá e traduzir essa versão que a gente tinha de uma forma que ela ficasse linkada aos preceitos científicos com terminologia correta. Então, a gente trabalhou na tradução dessa ferramenta e fez uma parceria com a Sobest para assegurar que todos os termos que nós utilizávamos nessa ferramenta eram corretos e baseados em preceitos científicos. Essa ferramenta nós lançamos no ano passado, em março de 2023. Só que, no mesmo momento, a Global continuou trabalhando outras ferramentas, porque a gente sabe que existem lesões que são mais incidentes no nosso dia a dia, como as lesões venosas, a úlcera no pé da pessoa com diabetes, as lesões por pressão. E muitas vezes elas têm algumas particularidades que o não especialista acaba deixando passar ou não sabe a importância de fazer aquela avaliação. E aí a gente pensou, vamos trazer uma ferramenta mais focada, linkada nessas etiologias. Nós fomos trabalhando também no ano de 2022, 2023 nessas ferramentas, e ela foi lançada no ano passado na Global, na versão em inglês, e nós também traduzimos novamente, dessa vez em parceria com o board da Coloplast, que são 4 enfermeiras especialistas, e novamente buscamos a Sobest para que a gente fizesse uma parceria e realmente assegurasse que os termos utilizados e que o que estava sendo dito ali estava baseado em preceitos científicos. E é essa ferramenta que eu estou trazendo hoje para vocês. Mas para falar um pouquinho mais sobre como foi essa parceria com a Sobest, eu gostaria de convidar a professora Sônia Dantas, presidente da Sobest, para que ela falasse um pouquinho mais sobre isso para vocês. Muito obrigada. Olá, professora Sônia. Obrigada por estar aqui conosco essa noite e por trazer a Sobest com essa parceria conosco. E para falar um pouco mais sobre essa parceria, já deixo aqui a pergunta para você. Gostaria que você contasse um pouco mais para o nosso público como que foi a parceria da Sobest com a Coloplast. Boa noite, Cris. Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Essa parceria, ela acontece com todas as empresas que buscam a Associação Brasileira de Estomaterapia para fins de validação de materiais educativos. Nós temos dentro da diretoria um grupo de pessoas que observam e analisam as questões éticas relacionadas à parceria, pois são parcerias exclusivamente educacionais. Nós não fazemos parceria com relação às tecnologias. E essa comissão, então, uma vez apoiando a parceria, nós lançamos um edital. E nesse edital, todos os associados Sobest, eles têm o direito a se inscreverem e a seleção é feita por essa comissão, baseada no memorial, em critérios de pontuação, de acordo com a necessidade de cada empresa, de cada tema, assim como foi na jornada de etiologia. Perfeito, professora, muito obrigada. Nós sabemos a importância de trazer, o especialista para essa validação e vimos que teve toda uma análise que nós recebemos dos especialistas que iam fazer a verificação, a validação desse estudo conosco. E eu gostaria também de entender, pensando que a Sobest é uma sociedade para especialistas, como que o especialista ele consegue apoiar o não especialista no cuidado das feridas?
Inicialmente, nós não temos especialistas para cuidado de tantas pessoas que precisam de cuidados com suas feridas. E cada ferida, de acordo com a etiologia, ela tem o gold standard ou o padrão ouro para o tratamento. E este material, o material da jornada de etiologia, ele colabora muito para que o especialista possa também utilizar essa ferramenta no dia a dia, como orientação do enfermeiro generalista que está lá na ponta e que é quem vai dar os cuidados a essas pessoas. Muito obrigada novamente. E a gente já está praticamente encerrando, mas eu tenho uma última pergunta também que eu gostaria de fazer. Como que a sociedade vê esse modelo de ferramenta? Como que vocês veem isso, né, para o público, para os enfermeiros no geral? É necessário, é extremamente necessário. Por quê? Porque nós sabemos que o cuidado do paciente, além de ser integral, dessa necessidade da visão integral, também é muito importante uma orientação com relação à especificidade de cada etiologia. Então, vem contribuir enormemente para que, além dos protocolos que já existem, é mais um instrumento que pode ser utilizado e que vai melhorar a questão de segurança e qualidade na assistência a essas pessoas. Muito obrigada. E esse foi o nosso intuito realmente com a jornada, era trazer um material fácil, passo a passo, que o não especialista pudesse utilizar na sua prática clínica e que o especialista pudesse usar para treinar a equipe dele, né, para usar isso como um divulgador, como algo para ele compartilhar com a equipe. A gente vai apresentar um pouquinho mais essa ferramenta para vocês agora no segundo momento. Então, eu peço para que vocês continuem conosco e ouçam as nossas especialistas do nosso board clínico na discussão de cada uma dessas ferramentas. Muito obrigada. Agradeço também a cada um de vocês. Obrigada, Cris. E dando continuidade ao nosso lançamento da Jornada do Cuidado por Etiologia, nós convidamos a enfermeira Nilce Bolto, enfermeira especialista em podiatria, e a enfermeira Karina Trovarelli, especialista em estomaterapia, para que a gente pudesse discutir as nossas jornadas. A jornada para tratar uma pessoa com diabetes e úlcera nos pés, e uma jornada para tratar pessoas com lesões venosas. E para isso eu gostaria de convidá-las. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje, para que a gente falasse um pouco mais sobre essas jornadas, essas etiologias e conhecesse um pouco mais do que nós vamos encontrar nesses guias. Obrigada, Nilce. Obrigada, Karina, por estarem aqui hoje. E, Nilce, eu vou começar por você. Gostaria de ouvir de você o que profissional, especialista ou não especialista, vai encontrar quando ele for ler a respeito da jornada do cuidado para tratar uma pessoa com diabetes e úlcera nos pés. Obrigada, Cris, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e estar falando um pouquinho sobre essa jornada por etiologia. O especialista, ele tem uma outra visão, né? Ele já tem aquela experiência no tratamento das lesões nos pés, mas essa jornada foi construída justamente assim, de um especialista dando dicas e sugestões para o não especialista. O que ele minimamente precisa saber quando ele for tratar uma lesão, uma úlcera no pé. Então, este cuidado, este plano de cuidado, este guia, ele foi escrito num passo a passo. E, além disso, ele tem vários QR Codes onde essa pessoa pode estar acessando e tendo evidência científica daquele cuidado. Então, ele foi muito bem planejado, muito bem construído, de um especialista para o não especialista, pautado em evidências científicas. E é isso que a gente vai encontrar nessa jornada. Perfeito, Nilce, muito obrigada. Karina, você teve a mesma percepção que a Nilce da jornada? O que você encontrou no material? O que te agradou? Muito obrigada pelo convite de estar aqui novamente e de participar dessa jornada do cuidado com as pessoas com feridas. Esse guia, ele foi descrito, como a Nilce disse, né, de especialistas para não especialistas. E eu já passei por isso, Cris. No começo da minha carreira, eu atendia pacientes com feridas, eu não entendia do assunto e eu tinha muito medo de errar. Eu não queria prejudicar aquele paciente, eu queria ajudar, né? E eu buscava orientações, cartilhas, mas os materiais eram muito vagos, né? Então eu tive que estudar bastante
Tanto é que hoje sou especialista. Mas esse guia, ele foi desenhado especialmente para atender este enfermeiro, que está numa unidade de saúde, que não tem a prática diária de cuidar desses pacientes todos os dias, mas não quer errar. Quer ajudar o paciente a melhorar a cicatrização, sua qualidade de vida, né? E ter uma vida de volta socialmente, né? Na sociedade e na sua família. Perfeito, Karina, muito obrigada. A nossa ideia com essa jornada era justamente essa mesmo, que a gente fizesse o material passo a passo, que apoiasse no especialista e que tivesse uma linguagem simples. Então, a gente fica muito feliz que vocês tiveram essa percepção ao trabalhar na tradução e na validação do conteúdo. E eu preparei um guia aqui para ir me guiando durante a nossa conversa, para que a gente aborde alguns pontos importantes. Então, entrando um pouco mais na ferramenta e para entender um pouco mais sobre essa ferramenta, eu volto para você, Nilce. Eu gostaria de saber como que esse guia, o que é uma úlcera no pé da pessoa com diabetes, né? Antigamente a gente falava nas UPDs. Então, o que é? Como que o profissional pode identificar uma úlcera no pé? Então, o PD é um termo genérico, né, conhecido mundialmente, e a gente antigamente falava pé diabético. E agora, a gente corrigindo, a gente tem dito que são úlceras localizadas nos pés de pessoas com diabetes. Como o próprio nome diz, nos pés são úlceras localizadas abaixo dos maléolos. Essa úlcera pode estar localizada em antepé, em médio pé, em retropé, na região plantar ou na região dorsal. E o mais importante é que esse não especialista aprenda a identificar quais são as características. A gente sabe que essas úlceras podem ser isquêmicas, neuroisquêmicas ou neuropáticas. As isquêmicas, puramente isquêmicas, são 15%. As úlceras neuroisquêmicas são 50% e as neuropáticas 35%. Então, essas úlceras, assim, praticamente 85% delas têm acometimento neuropático, né? Então, essas úlceras terão as características que normalmente são úlceras plantares, com hiperqueratose e tem todo o comprometimento da neuropatia diabética. Então, o guia ele vai estar falando sobre isso, né? Sobre como a gente fazer desde o rastreamento de risco, né? O guia começa no rastreamento, quais são os dispositivos, as ferramentas para a gente diagnosticar a neuropatia. Então, ele fala sobre o monofilamento, ele fala do teste do toque leve, para você identificar se ela é neuropática. E depois ele vai evoluindo para você identificar qual é o grau de isquemia que pode ter. Toda pessoa com diabetes, ela pode apresentar, 50% apresenta algum grau de doença arterial periférica. E esse é muito importante a gente detectar, porque muda totalmente o nosso plano de cuidado quando tem uma isquemia presente. Então, esse guia ele vai estar trazendo tudo isso, assim, ele vai conduzindo o raciocínio clínico. Isso é importante, porque se a pessoa ela vai sendo direcionada, ela vai raciocinando e ela vai tomando condutas de acordo com esse raciocínio clínico, com essa expertise que o especialista quer passar para o não especialista. Perfeito, Nilce. Então, pensando nas úlceras no pé da pessoa com diabetes, geralmente o principal fator, então, seriam a perda da sensibilidade, as alterações nervosas, né, que acontecem ali no pé, e a isquemia também é uma das causas. E como que a gente pode falar um pouco mais, explicar um pouco mais como que essas úlceras ocorrem? O que acontece para que a pessoa tenha essa ulceração no pé? Né? Por que elas ocorrem? Qual a principal causa dessas ulcerações? Sim, a gente chama isso sobre mecanismo de ulceração. Perfeito. E esse mecanismo ele vai acontecendo, é como se fosse uma história natural. Então, é preciso você ter a diabetes, você está com a glicemia alterada, essa glicemia alterada vai levar à neuropatia periférica, essa neuropatia ela pode ter um comprometimento motor, então você tem dedos em garras, dedos sobrepostos, você tem mudança no arco plantar, mudança na biomecânica da marcha, isso leva uma pressão alterada no pé, então essa pressão alterada com atrito, cisalhamento e pontos de pressão leva uma calosidade. Essa calosidade num pé insensível, essa pessoa não sente aquele calo, não sente aquela bolha, não sente aquela dor que uma pessoa que não tem perda de sensibilidade sente. Ele acaba tendo um aumento daquele calo. E aí, na presença de qualquer trauma, que pode ser até um calçado inadequado, ele vai romper, porque o calo já é uma lesão pré-ulcerativa, esse calo rompe e aí está instalada uma úlcera. Então, esse é um mecanismo de ulceração de uma úlcera neuropática.
Então, a gente tem que tratar desde a prevenção. Se detectou que é um pé neuropático, você já começa a prevenir aquela lesão desde um calçado adequado para evitar que você tenha, no caso, uma calosidade. E a isquemia ela vai estar presente, então a gente tem que estar sempre atento, né, na palpação de pulsos distais e na realização de um ITB ou encaminhar para um especialista vascular, porque você tem que detectar qual é o grau de isquemia que pode estar presente nessa pessoa com diabetes. Perfeito, Nilce. E eu não escolhi à toa vocês duas no mesmo momento, porque apesar de serem etiologias completamente diferentes, causas diferentes, mas eu gostaria de ouvir você, Karina. A gente pode observar também uma doença arterial periférica ou uma isquemia num paciente com uma lesão venosa? E esse é um fato muito comum, embora triste, ele é muito comum. O paciente que tem úlcera vasculogênica, ou seja, úlcera nas pernas, ela pode ser de etiologia venosa, arterial e mista, tá? Então, quando esse paciente não tem fluxo arterial chegando até a ferida, o paciente sente uma dor persistente 24 horas por dia, essa ferida dói, essa perna dói, mesmo quando ele vai dormir, mesmo quando ele vai repousar, essa dor ainda piora. E o enfermeiro que não sabe diagnosticar qual que é a úlcera venosa, arterial ou mista, né, pode ainda tentar colocar um curativo e piorar essa lesão. Isso é muito grave, porque em alguns casos pode até levar à amputação. É importantíssimo que o enfermeiro saiba diagnosticar corretamente qual é a ferida. A úlcera de etiologia venosa, arterial e mista, para que ele faça o tratamento correto. Se ele fizer o tratamento errado, realmente ele vai prejudicar muito o paciente. É isso que a gente foca nesse guia. Perfeito. E é importante, né? Às vezes, quando a gente está atendendo uma pessoa com uma lesão venosa, na própria história que ela traz, a gente às vezes pega alguns pontos que sugerem um acometimento arterial, né? A pessoa fala, é uma dor que melhora quando minha perna fica pendurada ali do lado da cama. Uhum. É muito comum a gente ouvir isso. Então, é muito importante o profissional que está ali saber identificar esses sinais e também saber como conduzir esses sinais, né? Aprofundando um pouco mais nesse tema, como que o profissional poderia avaliar uma lesão venosa para descartar um acometimento arterial? O que a gente tem de indicação hoje para esse tipo de avaliação? Nós temos vários exames não invasivos, minimamente invasivos, que o enfermeiro pode fazer, né? Então, a palpação dos pulsos pediais e tibiais, como a Nilce falou, é importante para saber a presença ou não, né, de fluxo sanguíneo nessa perna. E um dos exames que eu gosto bastante, faço bastante também, é o índice tornozelo-braço, o ITB. O ITB é um exame extremamente simples, minimamente invasivo, que pode ser feito nas unidades de saúde, desde que o enfermeiro esteja capacitado. Ele vai usar um esfígmo e um Doppler vascular. E o exame é tão simples, é como se você fosse verificar a pressão do braço, usando o Doppler vascular, e da perna que tem a ferida. A gente vai pegar, então, a sistólica, a primeira sistólica do braço e da perna e vai fazer uma continha. Índice tornozelo-braço. Vai dividir o número que deu no tornozelo, afetado pela ferida, pelo número do braço. Esse número, ele pode ser 0,9, 1, 1,4, 0,5, vai dar um guia. Quando o paciente apresenta de 0,9 para cima, provavelmente, né, essa úlcera, ela é venosa. Então, nós vamos tratar com padrão ouro, que é terapia compressiva e coberturas. E provavelmente essa ferida vai cicatrizar de uma forma muito fácil. Quando esse índice aparece de 0,9 para baixo, indica que existe um grau de isquemia, existe um problema isquêmico, não chega sangue arterial, não chega nutrientes, não chega o oxigênio e este membro está em sofrimento. Este paciente, como a gente descreve no guia, deve ser encaminhado a um vascular para ver se há necessidade de revascularização, de medicação, para ajudar esse paciente a correr contra o tempo, para não ter uma complicação maior ou até uma amputação nesse membro. Perfeito. O ITB acaba sendo um forte aliado que nós temos hoje aí para a indicação das coberturas quando a gente vai fazer o tratamento, né, de uma lesão venosa. Então, ele é importantíssimo que o enfermeiro conheça, saiba calcular, né, antes de fazer a indicação de qualquer terapia. Mas, pensando nas coberturas, nas terapias que a gente vai utilizar para assessorarem a cicatrização dessa ferida,
Um ponto importantíssimo é o preparo do leito da ferida, né? Eu preparar adequadamente, como é que fazer uma limpeza adequada. E aí, o que vocês me dizem em relação a quais seriam as boas práticas nas lesões venosas, nas lesões, né, na úlcera no pé? Quais seriam boas práticas para a gente preparar o leito dessas feridas? Então, a gente sempre tem que estar retomando isso, né? Porque são cuidados básicos, né? Então, essas boas práticas é o dia a dia. Então, nós temos que pensar, assim, na questão da higiene, na questão da boa limpeza. Então, essa boa limpeza, o conceito de feridas, ele traz isso muito bem, que você tem que lavar abundantemente aquela úlcera. É lógico, se você tem uma úlcera que está com tecido de granulação, com tecido saudável, você vai estar só irrigando com o soro fisiológico. Mas se você tem uma úlcera com esfacelo, com necrose, com tecido não saudável, com restos de outros curativos, né, que não foram removidos adequadamente, ou sujidade, você tem que lavar abundantemente essa lesão. E depois fazer o desbridamento necessário desse tecido não saudável, né? Então, esses princípios, né, além do mais limpo para o mais sujo, além do controle de infecção cruzada. Então, no nosso agendamento do dia a dia, na nossa agenda do consultório, a gente precisa estar colocando os curativos menos contaminados no período da manhã ou nos primeiros curativos e os mais contaminados deixar no final. Além de todo o controle de material esterilizado, de EPI, tudo isso tem que ser pensado nessas boas práticas. Perfeito, Nilce. Importantíssimo esse ajuste de agenda, esse cuidado que os profissionais tenham, pensando em a gente evitar a contaminação de uma lesão que já está evoluindo bem, que não está com uma infecção ou que não está com uma colonização crítica, então que a gente consiga evoluir bem essas lesões. E, Karina, um ponto que eu acho importantíssimo a gente aprofundar: como limpar uma ferida, né? Então, o que é recomendado? Como que a gente deve fazer a limpeza da ferida? Pergunta de congresso, né, Cris? Pergunta de congresso, né? Parece simples, mas não é. Mas não é. É interessante que eu falo sobre isso, né, em algumas palestras, em alguns congressos, e sempre alguém me pergunta: vou limpar a ferida com luva estéril, com luva de procedimento? Como que eu vou fazer esse curativo, né? Então, a técnica da limpeza. Dentro do hospital, é orientado que seja feita a técnica estéril para evitar uma infecção cruzada de um paciente para o outro. Fora do hospital, estou dizendo fora na casa do paciente, no próprio ambulatório do hospital, em uma unidade de saúde. Nesses locais, nós vamos então seguir a técnica limpa. Mas qual que é a técnica limpa, né? Se a gente for para fora do Brasil, a técnica limpa ela é muito limpa. E aqui, como é que é? Aqui é o seguinte: a técnica limpa, ela vai usar luvas de procedimento, mas o profissional que calçou essa luva, ele não pode mexer dentro da ferida e pegar o frasco de soro com a mesma luva, porque ele vai estar contaminando o material de trabalho dele, né? E vai estar contaminando outros pacientes. Então, como fazer essa técnica limpa, né? Então, coloca a luva de procedimento, lava as mãos antes, calça a luva de procedimento, tira aquele curativo sujo do paciente, tira o excesso de sujidade, joga tudo isso num lixo e lava as mãos de novo, calça outra luva, deixa todo o seu material aberto, limpa muito bem essa área periferida, de 15 a 20 centímetros em volta da ferida primeiro, quando nós estamos falando de uma ferida vasculogênica, né? Uma ferida na perna, por exemplo. Nós vamos limpar primeiro a pele em volta da lesão, para depois começar a limpar dentro da lesão. Então, eu faço a descontaminação em volta da ferida para depois trabalhar dentro da ferida. E como essa limpeza? É uma limpeza suave, mas efetiva, né? O consenso traz muito isso, limpeza terapêutica. Eu vou retirar o resíduo do curativo anterior, o excesso de esfacelo, vou fazer uma limpeza para que o tecido de granulação ele tenha condições de crescer, ele tenha um ambiente favorável. E como a Nilce disse, se tiver um tecido inviável, precisa fazer o desbridamento, o controle antimicrobiano, importantíssimo nas úlceras venosas, que drenam muito, manejo efetivo do exudato. Então, a cobertura que vai em cima dessa ferida, ela precisa ser adaptada para absorver todo o exudato mesmo sob compressão. Hoje, a úlcera venosa, o padrão ouro, é a terapia compressiva.
Então, essa cobertura ela precisa absorver esse exudato e reter dentro dela para evitar a maceração. Perfeito, meninas. Esse conteúdo, os dois conteúdos são extremamente densos. Eu acho que a gente precisa marcar, a gente fazer uma aula para cada um desses conteúdos, porque tem muitos pontos para serem abordados. Eu acho que a limpeza é um passo extremamente importante, mas a gente também precisa olhar a pessoa como um todo. Eu acho que quando a gente pensa em ambas as lesões, a gente não dá para eu olhar somente para a lesão e eu não avaliar a parte nutricional, estado emocional, outras questões que vão interferir, aderência à medicação. Então, se a pessoa está se medicando corretamente, está aderindo, está fazendo os cuidados que foram indicados. Então, acho que a gente precisa depois marcar mais um encontro para que a gente dê continuidade nesses temas. Mas, por hoje, a ideia era apresentar de uma forma um pouco mais geral os conteúdos. Esses conteúdos vão ficar disponíveis para vocês no nosso site Coloplast Professional. Então, todos esses guias vão estar disponíveis para download para vocês. E eu agradeço vocês e a gente vai dar continuidade agora, puxando para os nossos próximos guias, né, que falam sobre lesões por pressão, lesão por fricção e deiscência da ferida operatória. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Foi um grande prazer participar de toda a construção deste guia. Espero com ele, né, que muitos enfermeiros não especialistas consigam ajudar os seus pacientes. Obrigada, Karina. Agradeço, Cris, o convite e a oportunidade para estar falando um pouquinho sobre o manejo das úlceras nos pés em pessoas com diabetes. Obrigada, Nilce. E agora, retomando o nosso podcast, eu trouxe as enfermeiras Mara Reis, Patrícia Raquel, e eu também estou aqui presente agora para a gente contar um pouco sobre as nossas outras jornadas do cuidado por etiologia. E eu vou começar essa nova discussão perguntando para a enfermeira Mara Reis como que foi, o que o profissional vai encontrar quando ele for estudar um pouco sobre a jornada do cuidado para tratar uma pessoa com deiscência na ferida operatória. Oi, Cris, obrigada. Vamos lá. É uma ferramenta, na verdade, um guia que foi criado baseado toda em evidência científica, que traz uma curacidade para o profissional não especialista, trazer para dentro do plano de tratamento dele uma abordagem que permita a ele tratar com mais eficiência, né, essa complicação, de modo que não retarde essa cicatrização e também não traga outras complicações, né, para esse paciente. A gente sabe que deiscência de ferida operatória não é um tema comum dentro da assistência do não especialista, mas a gente sabe também que são situações que acabam ocorrendo no dia a dia dele. É verdade, é muito comum. Eu fiquei um tempo trabalhando com pessoas com estomia e era muito comum quando eu chegava no domicílio pegar paciente que fez quimioterapia antes da cirurgia e eu ver deiscência da ferida operatória. E muitas vezes as pessoas têm muita dúvida, muita dificuldade em saber como tratar. Mara, uma coisa que eu acho que os profissionais vão perguntar é até quando eu considero uma deiscência na ferida operatória? Qual que é o tempo que eu posso considerar uma deiscência na ferida operatória? Na verdade, a gente precisa lembrar que nos primeiros dias pós-operatório, esse paciente ele vai apresentar alguns sinais e sintomas, né, dor, né, edema ali ao redor daquela sutura. Isso é normal, faz parte do processo inflamatório. Mas entre 4 e 14 dias, né, geralmente após a cirurgia, é que a gente pode considerar ali uma deiscência de ferida operatória, caso haja alguma complicação. Até 30 dias, né, após a cirurgia, ele apresentando algum desses sintomas mais atenuantes, a gente também pode considerar, né, uma deiscência de ferida operatória. A Anvisa, ela traz pra gente que quando a gente fala de feridas, de cirurgias que contêm implantes, a gente considera esse período um pouco maior, até 90 dias. Perfeito. Acaba estendendo um pouco o prazo, né? A gente pode, às vezes, ter ali uma deiscência e ver ali o implante e a gente pode considerar ainda essa deiscência relacionada à ferida operatória. E quais seriam as principais causas que nós temos para que ocorram essas deiscências? A gente tem as causas mais conhecidas, né, que são as causas relacionadas à técnica, por exemplo, uma sutura que foi realizada e ela rompeu, né? A gente tem também o estresse, né, que pode ser causado ali, de repente, o paciente tossiu, levantou antes do tempo, né? A gente tem a causa que por retardo da cicatrização, que é relacionada principalmente a alguma comorbidade que o paciente vai ter, mas a gente precisa também salientar que existem todos os cuidados pré
intra e pós-operatório imediato, que se a gente não tiver esses cuidados, o paciente também pode evoluir para uma descendência de ferida operatória. E o guia, ele traz algumas informações acerca desses cuidados que o enfermeiro não especialista, ele precisa ter também em todas essas fases do período operatório. Não, perfeito. Você trouxe um pouco sobre o estresse. Eu lembro quando eu estava na assistência, né, em UTI cardiológica, a gente morria de medo quando o paciente pós-cirurgia ia tossir, a gente orientava, põe um travesseiro. Não sei se ainda orientam isso hoje, mas a gente tinha muito medo, né, das aberturas das cirurgias operatórias, das feridas operatórias, né? Então, é muito importante a gente saber, mas que não é a única causa, né, da deiscência. A gente tem outras causas associadas também. Uma das causas que a gente identifica muito corriqueiramente, né, principalmente dos pacientes que eu recebo, é principalmente o cuidado pré-operatório desse paciente. Quando a gente fala de cirurgia plástica, por exemplo, tem todo um preparo imunomodológico que a gente precisa fazer nesse paciente que muitas vezes ele é deixado de lado. Então, é uma das principais causas quando a gente fala, por exemplo, de cirurgia estética. Né? Então, dependendo do tipo de cirurgia, a gente precisa dar uma atenção maior ali nas fases, né, comuns aquele tipo de cirurgia. Não, perfeito. E mesmo um paciente, às vezes, que já fez um tratamento prévio, paciente da oncologia, que fez uma quimioterapia neoadjuvante antes do tratamento, antes da cirurgia, ou que fez radioterapia, né? Então, radiou aquela pele. Então, são todos fatores que acabam agravando ou aumentando o risco, né, de uma deiscência. E conta uma coisa para mim também, a ferida, a deiscência, eu devo sempre associar uma infecção? O que você tem para me dizer sobre isso? Bom, Cris, como eu falei anteriormente, nesse período pós-operatório imediato, é natural que ela apresente alguns sintomas, né? Como dor, até mesmo um rubor ali na lateral, né? O edema, o próprio edema. Porém, esses sinais associados ao exudato abundante, de aspecto purulento, né? Aí sim a gente vai suspeitar de uma infecção. Perfeito. É sempre o sinal clínico, né? Sempre então, a avaliação nossa não acaba sendo importantíssimo. O guia dá isso pra gente? Você acha que tem? Isso. Eu ia colocar para você. O guia, ele traz pra gente quais são esses cuidados que a gente precisa ter após esse período, né, de pós-operatório, para a gente começar a avaliar esse paciente para ver o risco que ele tem de desenvolver essa infecção, né, essa ferida e posteriormente uma infecção. Então, a gente tem dentro do guia uma tabela de orientação de quais são as fases, quais são os sinais e qual é a classificação, porque a gente também tem as classificações, né, dos tipos de infecções. Perfeito. Muito obrigada, Mara, por essa explicação. A gente sabe que é um conteúdo extremamente denso também, como as outras que a gente já apresentou hoje, mas traremos mais conteúdos para os profissionais para que cada vez mais a gente possa aprofundar e discutir esse tema que é super importante. Obrigada. E eu vou passar a palavra agora para a enfermeira Patrícia, que trabalhou muito no nosso material sobre lesão por pressão. E eu gostaria de ouvir de você, Patrícia, o que o profissional vai encontrar nesse material sobre lesão por pressão? Oi, Cris, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje. Então, ele vai encontrar nesse guia, passo a passo, baseado em evidências, desde como que ele vai avaliar este paciente de forma integral, como prevenir a lesão por pressão, como tratar, em que momento eu vou precisar encaminhar para o especialista e até em algumas situações mais especiais. Perfeito, Patrícia. Quando a gente pensa no tratamento da lesão por pressão, eu acho que a gente tem uma ferramenta vindo forte, né? Eu conheço ela na língua inglesa, a Skin Tone. Você traria isso como um ponto de atenção para os profissionais de saúde? Sim, Cris, muito importante levantar esse ponto. Por quê? É muito comum na descrição você falar assim, hiperemia que não embranquece, né? Mas na tonalidade da pele escura, nós não vamos evidenciar. Então, é preciso palpar este local, né? Porque quando eu não identifico a lesão no estágio inicial, ela vai se tornar uma lesão mais grave. Então, eu vou palpar, ver se tem algo mais endurecido, a consistência dessa pele. Se ela, em relação à pele adjacente, ela tem um calor maior, né? Então, às vezes, você precisa também umedecer para poder ver se ela está mais brilhosa. O auxílio de uma luz especial, como uma lanterninha. Então, tudo isso é super importante para prevenir esses agravos mais futuros. Perfeito. É um ponto super importante, né? A gente, quando
no passado eu tive a avaliação da lesão por pressão, era sempre isso. Eritema que não embranquece. E aí a gente às vezes esquece que a gente tem aqui no Brasil uma miscigenação gigante, e a gente tem tons de pele, e a gente às vezes acaba não considerando, porque a hiperemia às vezes não está tão evidente num tom de pele mais escuro. Então a gente também tem que ter essa atenção e fazer essas outras avaliações, né? Importantíssimo. E quais são, pensando aqui nas pessoas que estiverem assistindo a gente agora, que acabaram de se formar, que não têm esse conhecimento, como que eu classifico uma lesão por pressão? Quais são os estágios de uma lesão por pressão? Tá, então, a classificação das lesões por pressão, elas vão desde o estágio 1, quando eu tenho uma pele íntegra, naquela hiperemia que não embranquece, ou uma hiperemia reativa, né? Aliás, ela não é reativa, eu palpo ela, e quando eu solto a digitopressão, ela continua lá a hiperemia. Ela atinge só a primeira camada. A partir daí, eu tenho uma lesão por pressão estágio 2, quando atinge epiderme e derme, ou um conteúdo em formato de bolha. Esse conteúdo da bolha, ela tem um líquido seroso. Eu tenho o estágio 3, quando está epiderme, derme e subcutâneo. Eu consigo visualizar toda a profundidade dessa lesão. Dependendo da localização, ela pode ser mais profunda ou não, mas eu não consigo visualizar ainda tecidos nobres, como tendões, músculos. Isso vai para o estágio 4. E no estágio 4, ela é um dano grave, assim como o estágio 3. E muitas vezes há uma dificuldade enorme de evoluir para uma cicatrização, porque tem a epíbole, que é a borda dobra, né? E faz com que haja a não cicatrização, porque não evolui. Além disso, nós temos também a lesão por pressão não classificável, quando eu não consigo delimitar qual a profundidade dessa lesão. Geralmente, a partir do momento que se começa a tratar, ela evolui para uma lesão por pressão estágio 3 ou estágio 4. Tem também a tissular profunda, aquela coloração arroxeada, que é uma lesão que começa no músculo e depois vem para a pele, né? Ela tem o formato de um iceberg, que também vai se delimitar, geralmente depois para não classificável, e a partir daí 3, 4. Nós temos também a relacionada a dispositivos médicos. E nessa situação, nós vamos classificar se ela é estágio 1, 2, 3, 4. E tem membrana e mucosa, que de acordo com o tecido, aí eu não vou poder estadiar. Então, assim, é super importante quando eu entendo essa classificação para saber qual tratamento eu vou adequar. Perfeito. Eu acho que essa parte das lesões por pressão, a gente sabe que hoje a gente tem um foco muito grande na prevenção, até por tudo que está envolvido na lesão por pressão, né? Acho que é importantíssimo a gente pensar na prevenção como nosso maior objetivo como profissional ali. Mas a gente viu na época do Covid, principalmente, muitas pessoas desenvolvendo lesão por pressão. Eu acho que a parte dos dispositivos, né, que antes era dispositivo médico, alguns falam dos dispositivos em geral, ela veio muito forte nesse momento da lesão, porque a gente tinha que colocar a paciente em posições que a gente não era acostumado a colocar, então acabou, né, tendo que fazer adaptações e buscando novas soluções ali. Uma pergunta que eu acho que é importantíssimo: toda lesão por pressão é evitável? 100% das lesões, não. Mas a literatura nos diz que em torno de 95%. E quando é que eu vou classificar que essa lesão é não prevenível, né? Que ela não foi evitável? Eu tenho que encontrar que 100% das medidas de prevenção foram implementadas, todas as medidas de suporte, a nutrição adequada, um curativo adequado com multicamadas e adesivo de silicone para não causar novas lesões nesse paciente. E quando eu encontro tudo isso, e mesmo assim ele desenvolveu a lesão, eu vou considerar que ela é não evitável. Está muito mais relacionado à condição clínica do paciente, ou seja, eu estabeleci todas as medidas de prevenção e mesmo assim ele está desenvolvendo a lesão. Está muito relacionado à condição clínica do paciente. Perfeito. A condição clínica acaba sendo um fator importantíssimo, né? Até por isso que a gente fala muito no cuidado integral à pessoa com ferida, né? Não adianta eu olhar somente para aquela lesão e tratar aquela lesão. Preciso ver se tudo que eu podia fazer eu fiz. E se eu fiz, por que aconteceu? Então, vamos para a condição clínica, vamos entender o que está acontecendo ali naquele organismo, por que aquilo se desenvolveu. E pensando no tratamento dessas lesões, o que você traria para a gente como pontos importantes para tratar uma lesão por pressão?
Eu preciso, o primeiro ponto é continuar redistribuindo essa pressão, né? E não adianta de nós pensarmos no tratamento sem continuar pensando em prevenção. Eu preciso gerenciar esta umidade com um curativo que tem uma absorção vertical, gerencie essa umidade, faça esse controle, preencha o espaço morto. E algo fundamental é como eu higienizo, né? Então, eu posso utilizar o melhor curativo, mas se eu não tiver uma higiene adequada e mantendo nutrição, superfície de suporte, eu não vou conseguir ter um êxito nesse tratamento. Perfeito, Patrícia. Te agradeço por essa explicação também sobre as lesões por pressão. Acho que também tem muito conteúdo, a gente vai ter que trabalhar muito ainda junto, trazer mais conteúdo para o pessoal, uma aula específica dos 2 temas, porque são temas extremamente profundos, com um monte de pontos super importantes para a gente avaliar, para que a gente esteja atento, para tratar corretamente. Mas agradeço tudo que vocês trouxeram, porque hoje a nossa ideia era essa mesmo, a gente trazer um panorama um pouco geral do que o profissional vai encontrar nessa ferramenta. Cris, você está sempre nos fazendo várias perguntas. Só estou perguntando aqui, né? Mas eu deixei até uma folhinha aqui para não esquecer. Você também participou de todo esse processo, sim, junto conosco, falando sobre a jornada do paciente com lesão por fricção. Então, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho o que é que você vai encontrar nesse guia sobre lesão por fricção. Perfeito, né? O que a gente está encontrando nesse guia? Bom, o guia da lesão por fricção, também muito conhecido pelos profissionais como skin tears, né? Então, a gente hoje tem a validação do termo skin tear, hoje a gente validou o termo como lesão por fricção. E aí, nesse guia, a gente trouxe um pouco dessa definição. Então, o que é a lesão por fricção? Quais os tipos de lesão por fricção? E como que a gente vai tratar e como que eu vou conduzir tanto as lesões agudas, né, que acabaram de acontecer, quanto uma lesão tardia. Então, é um geral, também baseado em evidência científica, também como os outros guias, né, a gente referencia muitas vezes o nosso primeiro lançamento da jornada do cuidado de feridas, quando eu preciso saber como tratar a ferida, mas ali eu vou ter um panorama geral específico para essa etiologia, então os cuidados relacionados à lesão por fricção. Perfeito, Cris. E, assim, é muito desafiador quando você se encontra com um paciente senil ou prematuro extremo, nessas duas pontas, né? Esses 2 extremos, como que você vai lidar? Então, como que a gente classifica? Quais os tipos de lesão que a gente pode dizer que existe na lesão por fricção? Perfeito. A gente pensa nos extremos de idade, né? Porque quando a gente geralmente tem a pele um pouco mais frágil, então... muitas vezes eu tenho alterações ali na derme que vão fazer com que exista uma fragilidade cutânea e essa pessoa seja mais suscetível a desenvolver esse tipo de lesão. Então, para classificar, basicamente a gente tem no guia 3 tipos de lesão por fricção. Posso ter ela tipo 1, que é quando eu tenho a lesão por fricção, mas eu não tenho a perda tecidual. Então, se eu reposicionar o retalho na pele, ele vai cobrir toda aquela área. Eu tenho a tipo 2, que eu tenho uma perda parcial do retalho. Então, eu vou trazer ali o retalho e eu vou ver que uma parte do tecido ficou exposto. E a tipo 3, que eu tenho a exposição total. Então, eu perdi completamente o retalho da pele. Então, nesse caso, né, a gente não vai ter como fazer, a gente vai ter que cuidar da lesão, mas não tenho como reposicionar o retalho. E você poderia falar para a gente um pouquinho como que cuidar, como tratar essa lesão? Perfeito. As lesões por fricção, a gente traz um pouco no guia porque a conduta vai ser diferente se for uma lesão aguda ou uma lesão tardia. Então, geralmente, nas lesões agudas, a gente tem que fazer a limpeza dessa lesão, como, né, toda lesão a gente começa a tratar ela limpando. Eu vou ter que fazer uma avaliação da pessoa, entender medicação em uso. Se for uma pessoa que utiliza, por exemplo, um anticoagulante, ele pode ter um sangramento mais intenso. Isso é importante que eu avalie por conta de algum hematoma, se foi decorrente de uma queda ou se foi de um movimento que a gente foi fazer com ele no leito. Então, é importante eu identificar a causa, a condição clínica dessa pessoa. E aí, sim, eu vou tratar. Então, se for agudo, eu vou reposicionar o retalho e fazer a fixação. O guia traz também alguns cuidados em relação a esse reposicionamento. Então, quando a gente reposiciona e o retalho não fica exatamente sobre a lesão, existe um risco maior de eu fazer uma necrose e perder esse retalho, tá? Mas é importante, principalmente, assim, de uma forma mais objetiva, que a gente não utilize coberturas extremamente adesivas e que, se eu utilizar um adesivo que seja suave, que eu sempre registre nesse adesivo a posição do retalho. Então, eu sempre tenho que pensar em retirar aonde ele está aderido, para que eu não remova, né? Na hora que eu for levantar essa cobertura, eu removo o retalho e acabe novamente fazendo um trauma nessa pele. Então, acho que de pontos importantes no tratamento, assim, acho que
que mais chama a nossa atenção nesse guia é esse ponto. Excelente. Obrigada, Patrícia, por trazer as perguntas, né, sobre o tema que eu trabalhei, que eu participei. Agradeço vocês, meninas, por participarem dessa ferramenta, por estarem com a gente, trabalhando com essas ferramentas. Aí, nossa ideia com esse trabalho foi que a gente conseguisse desenvolver um material, um conteúdo para o não especialista mesmo, trouxesse um guia para eles, né, um passo a passo, uma forma deles tratarem feridas, e pensando nas feridas que provavelmente são mais incidentes no dia a dia deles. Esse conteúdo é bastante denso, a gente sabe que ele não encerra aqui, a gente teria muito mais coisa para falar de todas as etiologias que a gente trouxe hoje, por isso que a gente vai continuar trabalhando com esses conteúdos no nosso site do Coloplast Professional. Então, continuem seguindo a gente, acessem nosso conteúdo no site, no nosso Instagram e no Facebook. E eu agradeço imensamente todos que estiveram com a gente aqui hoje e participaram desse lançamento. Muito obrigada!